Meus irmãos e minhas irmãs, nesta meditação deste dia de hoje, eu quero deixar aqui uma passagem que se encontra no livro de Atos, no capítulo 5, do versículo 1 até o 12, em que diz as Escrituras Sagradas que uma certa vez um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, eles venderam uma propriedade e, por sua vez, fizeram um voto a Deus que iria levar esse dinheiro para depositar nos pés dos apóstolos, para que fosse repartido com a classe pobre. E então, Ananias e Safira, Ananias vendeu o terreno e reteve uma parte do dinheiro. E, ao chegar no templo, foi levar o dinheiro aos pés dos apóstolos, e lá Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus revelou a Pedro que Ananias tinha vendido o terreno por mais dinheiro e ocultou outra parte do dinheiro, e só levou metade. Então Pedro disse: Ananias, por que deixaste Satanás encher teu coração, de ganância, digamos assim, para o dia de hoje? E disse Pedro a Ananias: antes de tu vender o terreno era teu. E depois de tu vender o terreno, o dinheiro também era teu. E por que mentiu? Tu não mentiu aos homens, tu mentiu ao Espírito Santo de Deus. E ali Ananias caiu aos pés de Pedro e morreu. E ali os moços pegaram Ananias, levaram da porta do templo para fora e foram sepultar. Diz as Escrituras Sagradas que, após um intervalo de 3 horas de relógio, chegou Safira. E Pedro então fez a mesma pergunta que fez para o marido Ananias. E Safira confirmou que vendeu pelaquele mesmo preço. E então o Espírito Santo também revelou a Pedro que Safira mentiu. E Pedro disse para ela que ela não tinha mentido para os homens, ela mentiu para o Espírito Santo de Deus. E ali a Safira caiu também ao mesmo tempo aos pés de Pedro, e aquele mesmo moço que sepultaram o seu marido Ananias, sepultaram a Safira ao lado do corpo do marido. E diz no capítulo 12 que aquele povo ali no templo ficou espantado com o que havia presenciado, com grande temor eles ficaram no capítulo 12, que é o último capítulo que conta essa história. Meus irmãos, você que faz um voto com Deus de levar X para uma oferta, não leve nem mais nem menos, leve o que você prometeu a Deus. Porque se você prometeu a Deus, você está em dívida com Deus, não é com o homem. Então, meus irmãos, eu chamo de irmãos porque todos são filhos do mesmo Pai. Tenham cuidado quando vocês fazerem um voto com Deus. Vocês façam o voto e cumpram, para que não aconteça o que aconteceu com Ananias e Safira. Levando para os dias de hoje, você pode morrer espiritualmente. Você que faz um voto com Deus e não os cumpre, se você faz um voto e levar uma oferta X e não leva aquilo que você prometeu, você está roubando a Deus. Foi o que Ananias e Safira fez. Roubou a Deus porque prometeu que ia levar o dinheiro todo e só levou a metade e a outra ficou retida. E aí nem ele nem ela não lucrou do dinheiro que eles deixaram guardado em casa, porque morreram todos dois. Meus irmãos,
É muito sério. Você fazer um voto com Deus, você tem que cumprir, porque se você não fizer, você fizer e não cumprir, você não está devendo ao homem, você está devendo a Deus. Levo-me para uma certa vez, há um tempo atrás, eu não estava dizimando. E as coisas começaram a apertar. E eu fui repreendido, né? Fui repreendido por não estar dizimando ao Senhor. Eu vinha da igreja com uma certa pessoa, que não me cabe citar o nome, e esta pessoa me repreendeu, me chamou de miserável, né? Mas isso é um exemplo de vida, meus irmãos. É um testemunho que eu trago para mim e para você que por acaso não esteja dizimando. Você que está dizimando e ofertando, está tudo bem. Mas para você que não está ofertando e nem dizimando, tome isso como exemplo. Eu fui repreendido. A pessoa me chamou de miserável, né? Mas fiquei triste na hora, né? Mas serviu de exemplo, né? Porque fui corrigido. Algum tempo atrás, já tem tempos, né? E eu não estava dizimando. Só que eu fiz diferente de Ananias e Safira. Eu não peguei uma parte do dinheiro para levar para o Senhor e larguei a outra em casa, não. Eu não estava dando, não era de jeito nenhum, eu não estava devolvendo, não era de jeito nenhum. Nem metade, nem certo, eu não estava devolvendo. Isso, meus irmãos, me recaiu muitas consequências em cima de mim por não estar devolvendo o que é do Senhor. Está lá em Malaquias, capítulo 3, do versículo 10, que diz: trazeis todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim. E disse o Senhor: se eu não abrir a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida. E diz o Senhor que todavia me roubaste. E o homem pergunta ao Senhor: Senhor, em que te roubamos? Aí o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. Né? Diz a palavra do Senhor que existe 3 tipos de demônio, me parece. Diz que existe o destruidor, o devorador, o migrador e o cortador. Diz que é 4 tipos de demônios que tem, que destrói as finanças daquele que não devolve o que é do Senhor. E eu estava nesse patamar que não estava dizimando ao Senhor e nem ofertando. Mas, irmãos, talvez se eu não tivesse sido repreendido, eu poderia estar com esse coração duro, né? Mas diz que Deus corrige aquele que Ele ama. E Deus usou alguém para me corrigir, né? Para me repreender. E me chamou de miserável. Mas eu glorifico a Deus, porque hoje eu tomei isso como exemplo. Hoje em dia, né, eu não devo nada ao Senhor, graças a Deus. Estou dizimando e ofertando, né? Estou colhendo ainda algumas consequências do passado, mas graças a Deus tudo está indo bem, né? É porque quem planta colhe, né? Eu não vou falar aqui no YouTube quais são as consequências que eu ainda estou colhendo, né? Porque não é cabível, né, irmãos? Mas graças a Deus estou bem, estou saindo das consequências do passado. Mas tudo isso foi os 4 tipos de demônio que estava devorando a minha renda. Foi o cortador, o destruidor, o devorador e o migrador. Então são 4 tipos de demônio que devora a renda daqueles que não devolvem o dízimo do Senhor. Né? É o devorador, o destruidor, o migrador e o cortador. Né? Está lá em Malaquias 3,10. Então, você, meu irmão e minha irmã, que não está devolvendo o dízimo, devolva o que é do Senhor, porque eu sou uma prova viva
né? Você que não devolve o dízimo do Senhor, esses 4 tipos de demônio entram na sua finança que faz um arraso. Até as compras que você faz para dentro de casa não rende, né? É mesmo que você botar num saco furado, o dinheiro não rende, as compras não rendem, nada rende. E hoje, graças a Deus, né, tudo aqui está rendendo, né? Graças a Deus, não passamos necessidade, né? Quer dizer, nunca passei necessidade, mas vivia muito endividado e devendo, e as compras não passavam o mês e nada chegava e nada rendia. Então era o cortador, o destruidor, o devorador e o migrador que estava devorando a minha renda. E vamos orar para que você que não está dizimando e nem ofertando venha devolver o que é do Senhor. Pai querido, Pai amado, nesta reflexão deste dia de hoje, eu quero te apresentar, meu Deus, os teus filhos e filhas, meu Pai, que não estão dizimando e nem ofertando. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, as tuas bênçãos sobre os teus filhos, meu Deus, que porventura não estão dizimando. Pai querido, que eles venham, meu Deus, dizimar e ofertar, devolver o que é teu, Senhor. Porque o Senhor diz que se estivermos dizimando e ofertando, podemos crer que o Senhor abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Pai querido, ajuda os teus filhos e filhas a ser fiéis a ti. Meu Deus, repreende o devorador, repreende o cortador e o migrador e o destruidor, meu Deus, que porventura possa estar estragando a renda dos teus filhos e filhas, meu Deus, que porventura não estão ofertando. Incomoda eles, meu Deus, toca no coração deles para que eles possam dizimar e ofertar, meu Deus, e devolver o que é teu. Meu Deus, eu te peço todas essas bênçãos e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se inscreva em meu canal para você receber todas as notificações. Está lá em letras vermelhas a palavra inscrever-se. João de Jesus de Jacobina para todo o Brasil através do canal YouTube.